Bem, foi assim que tudo começou há cerca de 13,8 bilhões de anos e vem sendo desvendado ao longo dos últimos 100. Tudo que vemos no espaço hoje, planetas, asteroides, cometas, estrelas, não estava lá no início, de que há muito, muito tempo, o universo era apenas um único ponto, e extremamente quente, tipo trilhões de graus de calor, compacto e denso, que se esticava e se expandia de maneira inimaginavelmente rápida. Uma matéria que, em um determinado momento, começou a voar em todas as direções na velocidade da luz. O Big Bang foi um caos completo, com minúsculas partículas que foram misturadas com energia e luz. Sim, uma única bagunça total, mas ainda assim, no primeiro minuto após a explosão, a base para tudo que viria a surgir depois. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Eternidade. O vídeo de hoje é sobre o princípio do universo explicado pela ciência e relatado na Bíblia. Veremos que os dois têm tudo em comum, que de fato o relato de 7.000 anos atrás está de acordo com as descobertas modernas dos dias de hoje. Um destes fatos em comum foi que o primeiro elemento criado tanto no Big Bang, quanto na criação de Deus, que foi a luz, que a luz determina o tempo, que 7 dias podem ser 7.000 anos-luz. Que a luz define o que existe e o que vemos e que sem a luz não pode haver vida no planeta e em seus habitantes. Estes 3 assuntos estão descritos e detalhados com base na ciência e fatos aqui no canal. Deixarei o link do último na descrição. Bom, na teoria do Big Bang, em primeiro lugar não ficou claro o início de tudo, porque eles não sabem o que tinha antes do ponto denso e quente, assim como na teoria da criação, não sabemos a origem de Deus. Partirei deste ponto, pois o intelecto deles inicia a partir daí, e o que nos foi permitido saber está descrito no início da Bíblia. Vejamos a seguir. Bem, foi assim que tudo começou há cerca de 13,8 bilhões de anos e vem sendo desvendado ao longo dos últimos 100. Tudo que vemos no espaço hoje, planetas, asteroides, cometas, estrelas, não estava lá no início, de que há muito, muito tempo, o universo era apenas um único ponto, e extremamente quente, tipo trilhões de graus de calor, compacto e denso, que se esticava e se expandia de maneira inimaginavelmente rápida. Uma matéria que, em um determinado momento, começou a voar em todas as direções na velocidade da luz. O Big Bang foi um caos completo, com minúsculas partículas que foram misturadas com energia e luz. Sim, uma única bagunça total, mas ainda assim, no primeiro minuto após a explosão, a base para tudo que viria a surgir depois. Vejam que depois da luz havia bagunça e confusão no universo. O mesmo relato está na criação, porque a tradução de trevas em hebraico é confusão, desorganização, ignorância, falta de sabedoria. Sendo assim, houve uma organização de todas as coisas, para que o universo e a vida fossem tão perfeitos como conhecemos atualmente, e só poderia ser feito por um ser racional. Entraremos agora neste universo racional, e você saberá quem é Deus de verdade, porque somos também seres racionais conforme sua semelhança. Fique até o final e você irá se surpreender. Pois bem, tendo como base esses 2 acontecimentos iguais, mas com falas diferentes, entraremos na lei racional do universo, na qual Isaac Newton chamou de lei da ação e reação, mas sempre existiu também conhecida popularmente como tudo que plantares, colherás, ou para todo efeito há uma causa. É verdadeiramente uma lei universal, também é aplicada pelo Criador. No caso aqui a luz é a reação, o efeito, mas qual é a ação, a causa? Bom, como eu disse antes, nosso intelecto e racionalidade vai só até onde nosso entendimento alcança, e na própria pergunta está a resposta. Vamos entrar em outra área racional agora, que é a gramática global. O mundo todo tem esse conceito em qualquer idioma, que diz toda ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza, desejo, vontade, ordenança e ocorrências é chamado de verbo. Notem que para os 2 acontecimentos existe um verbo antes, houve uma explosão de luz e calor, e no outro, haja luz. Aqui os 2 são do verbo haver, podendo substituir pelo verbo existir. Sendo assim,
Verbo é o nome da ação, é o causador, é a força que move o universo, e está o tempo todo, em tudo que acontece no presente, passado e futuro. Sem ele em uma fala não acontece nada, e apenas, ele sozinho pronunciado fala tudo. O Verbo também nos acompanha 24 horas do dia, desde o dia que nascemos até o dia que partimos. Chegamos a uma conclusão racional, que dentro da lei universal, ação e reação, o Verbo é a causa, a ação, a ordem, o desejo, a vontade. Porque ele vem antes de tudo que acontece, e o universo é a reação ou efeito. É aqui que está o conceito racional para definir que o universo é a expressão da vontade voluntária do ser racional, em criar vida e todas as coisas, a partir da luz. E a definição de Deus é o ser racional, que por sua vontade voluntária, criou o universo e tudo o que há nele a partir da luz. E em cima dessa definição racional, Deus é a ordem, a causa, a ação, o desejo, a vontade, o verbo, o início, o alfa. E todo esse conhecimento racional e intelectual serviu para acreditarmos na verdade de um pescador analfabeto, chamado João, que só poderia saber destas coisas, se tivesse conhecido e andado com Deus, e ele disse: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E é essa a verdade, pessoal. Se tivessem ensinando esse tema nas escolas, universidades, faculdades, talvez a humanidade não estaria vivendo o caos que está hoje. Esse vídeo fica por aqui, inscreva-se no canal, deixe seu like e até o próximo. Fiquem na paz.